Alguns de vocês não vieram na primeira aula, é conveniente assistir, viu? Alguma coisa vocês vão perder, que eu não vou repetir toda a aula da semana passada, mas alguma coisinha sim para que vocês possam acompanhar. Mas seria conveniente realmente assistir a primeira aula, tá? Então, exceto as pessoas que estão se inscrevendo hoje, está todo mundo recebendo meus e-mails, né? Eu mando o e-mail com apostila, depois eu mando o PowerPoint também, e mando também o link onde dá para assistir as aulas gravadas, ok? Então eu vou, para vocês que estão vindo agora, amanhã eu mando o link, vocês vão poder assistir a primeira aula, e eu mandei também um material para leitura. Esse material para leitura, na realidade, é um complemento às aulas, é um adicional. É um arquivo, eu mandei em PDF, 2 arquivos. Então é para leitura, para realmente começar a ter uma noção do que é, para ter dúvidas para esclarecer aqui. Esse é o propósito desse material que eu mando. Inclusive tem alguma parte de perguntas e respostas no final também. Então dá para tornar, vamos dizer o seguinte, a participação na aula mais efetiva, mais para eliminar dúvidas mesmo, né? Então, o que eu quero dizer é, não deixem dúvidas. Apareceu a dúvida, por favor, perguntem. Tá? Não vai deixar rodar muito, não, que essas 3 primeiras aulas desse curso de teosofia, elas são fundamentais para compreender o restante do curso. E são fundamentais também para quando a gente depois quiser aprofundar um pouco mais na teosofia, estudar doutrina secreta, estudar outras obras. Se a gente não tiver alguns conceitos bem sedimentados, fica difícil depois dar continuidade. Ok? Então, semana passada nós mostramos esse gráfico aqui, chegamos a mostrar ele, onde nós mostramos que, na realidade, existe um único Espírito. Só que esse único Espírito, ele se manifesta em 7 planos diferentes. Esses planos diferentes são como se fossem mundos diferentes. Nós mostramos aqui algumas características desse mundo. Então são como se fossem mundos, um envolvendo o outro mundo. E o Espírito, para se manifestar no mundo físico, que é o mundo que a gente está percebendo, ele tem que ter um veículo físico. Uma pessoa que já morreu, esse Espírito que se manifestava antes dele morrer, ele não tem mais o veículo físico. Então ele não tem como mais se manifestar aqui na nossa esfera, porque ele perdeu o veículo. Então essa figura quer mostrar isso, que nós como pessoa, nós nos conhecemos como físico. Então eu acho que eu sou o corpo físico. Esse é um dos maiores erros nossos, essa compreensão, esse erro de se identificar com o corpo. Tá? Você fala, por exemplo, eu estou cansado. Quando você fala eu estou cansado, então você se identificou com o corpo. Os orientais não falam desse jeito. Os orientais falam, o meu corpo está cansado. Então ele tem a consciência de que ele não é o corpo. Ou eu estou com fome. Pronto, me identifiquei com o corpo. O oriental fala, meu corpo está com fome. Ele não se identifica com o corpo, ou tem a consciência de que ele é mais do que o corpo. Então, essa parte aqui, que é o que nós conhecemos, compõe-se de 3 veículos. Um é o veículo físico. Tá? Como eu falei, eu estou andando, me identifiquei com o corpo. Eu estou levando o meu corpo para lá, me separei do corpo. Então esse aqui é um dos veículos que nós conhecemos, veículo físico. Segundo veículo que nós temos como personalidade, nós todos somos personalidade. Segundo veículo que nós temos é o veículo onde são geradas as nossas emoções. Todo mundo tem emoção. Todo mundo já sentiu emoção. Todo mundo já se deixou dominar pela emoção. É só ver, gente, se eu chuto a canela de alguém e esse alguém deixa a emoção tomar conta,
ele deixa de ser espírito e passa a ser emoção. Porque a emoção tomou conta dele. Então ele se identificou com a emoção. Então, onde é gerado o negócio chamado emoção, não é no corpo físico. É um outro veículo que envolve o veículo físico. Esse veículo é chamado de astral. Então é lá no veículo astral que são geradas as emoções, e essas emoções refletem no corpo físico, e nós achamos, como nós estamos identificados com o corpo físico, nós achamos que emoção é uma coisa do corpo físico. Então a emoção não é gerada no corpo físico, ela é gerada num veículo à parte. Entenda uma coisa, o piloto de todos esses veículos é o espírito. E o espírito, para se manifestar, ele usa todos os veículos. Agora, nós aqui, ó, eu estou usando o corpo físico. Se pinta uma emoção aqui dentro de mim, é ao mesmo tempo. Então, emoção e o corpo físico acontecem ao mesmo tempo. Os dois veículos estão trabalhando. O terceiro veículo da personalidade é o veículo da mente. São os pensamentos. Não acontece ao mesmo tempo pensamento e emoção e eu estar consciente do corpo físico? Por quê? Porque os três veículos estão trabalhando. Não é que o espírito opera o veículo físico e largou os outros. O espírito opera todos os veículos ao mesmo tempo. Tá? Mas o espírito não é o veículo. Ele é o piloto dos veículos. Então nós, como personalidade, temos três veículos, vou repetir, pensem sempre nisso. Eu tenho um corpo físico, eu tenho emoções e eu tenho pensamentos. Ok? Então isso é que é a personalidade. Quando eu falei eu tenho pensamentos, isso aqui já é bem conhecido, inclusive da ciência, tá? Na realidade, nós não geramos pensamentos. Nós simplesmente nos conectamos com os pensamentos. Quem gera os pensamentos é Deus. Existe uma única mente. Essa única mente é chamada de Mahat, mente universal. Então todos os pensamentos do mundo, os pensamentos de Deus, estão na mente universal. Só que eu sintonizei a minha mente pessoal, que eu acho que é a minha mente pessoal, eu sintonizei num pedacinho da mente universal. Então eu capto pensamentos da mente universal, eu capto emoções desse mundo emocional também, que é um mundo único, e tudo entra aqui em mim, e isso é o eu, isso é o meu. Então o eu é um pedacinho do todo. Então nós somos um pedacinho da mente universal, porque nós só conseguimos captar um pedacinho dessa mente. Evolução é você ir abrindo a tua mente cada vez mais, de forma que você vai pegando um espectro cada vez maior dessa mente universal. Então nós vamos crescendo. Então esses são os veículos da nossa personalidade, esses três veículos que nós falamos aqui semana passada. Então isso aqui nós conhecemos bem, tá? Mas esses três veículos da personalidade, quando acontece um negócio chamado morte, esses veículos vão desaparecer. E o que acontece então com o piloto? O piloto, quando morre o corpo físico, o piloto está aqui em cima. Então ele continua operando todos os outros veículos, ele não tem mais 7, ele passa a ter 6. Mas ele opera em 6 planos e não em 7, porque o morto deixou de ter o veículo físico. Falamos isso, mostramos a composição dos veículos, mostrando. Então isso é a morte física. Por isso que nós não vemos o morto. O morto não tem corpo físico, a gente não enxerga, só o claro-evidente pode perceber isso. E aquela história de que num centro espírita um espírito baixa num médium, isso é errado. O espírito nunca baixa num médium. Um espírito que não está encarnado, ele não tem corpo físico. Se ele não tem corpo físico, ele não tem como baixar no médium. Ah, então o espiritismo está tudo errado? Não, não está errado, ele está certo. Mas o prisma é um pouquinho diferente.
O diferente é que, em vez do espírito vir no médium, é o médium que vai no espírito. Então, tem a manifestação do médium lá nos outros planos. O médium eleva a consciência dele até o plano das emoções, até o plano da mente, e tem a comunicação com o manifestante. Mas a diferença básica é que o espírito não baixou no médium. Foi o médium que elevou a consciência até o espírito para que haja comunicação. Fala, Ricardo. Então, essa ideia de que é incorporação, médium de incorporação, isso aí não é... Na realidade é verdade e não é verdade. É verdade no seguinte sentido. O médium ele tem um corpo físico, mas ele tem um veículo astral também. Então o veículo astral do médium está em contato com o veículo astral da entidade que está comunicando. Não deixa de ser uma incorporação. Pode haver uma incorporação. Então tem casos de médium que são inconscientes, que realmente ele deixa o veículo astral dele ser dominado pelo veículo astral de uma outra entidade que está comunicando. Daí que o médium não se lembra do que aconteceu. Ele não vai se lembrar, porque não é o próprio veículo dele, ele foi tomado. Tem médium que lembra. Então não é não é uma simbiose total, é parcial. Mas no caso de uma incorporação total, ele não vai se lembrar. Então esse é o aspecto. O espírito existe? Existe. Então tem espírito que está encarnado, todos vocês aqui e nós aqui também. Aqui dentro tem alguns espíritos assistindo a aula também, mortos. Achando estranho isso? Não, qualquer lugar que você vai tem espírito que já morreu. Qualquer lugar. Né? Aqui não é primazia disso, não. Então aqueles espíritos que querem aproveitar e assistir uma aula de teosofia, podem estar aqui também. Tá? Mas eles estão aqui, não tem veículo físico, a gente não enxerga. Perceberam a diferença do ter veículo e não ter veículo? Então esse é o caso dos mortos. Os mortos não têm veículo físico. Então eles não atuam aqui, em condições normais. Só completar antes de você falar. Tem condições que não são tão normais assim, que tem fenômenos mediúnicos, onde o espírito que não tem corpo produz movimento, produz barulho, produz alguns fenômenos no plano físico. Isso é real também, isso existe. Ele não tem corpo físico, mas consegue, através do aspecto energia, fazer manifestação no plano físico. Tem médium que consegue materializar uma flor. Então, através de aquilo que é chamado de ectoplasma, ele materializa uma flor no plano físico e a gente vê aquela flor. Então, tem manifestações, sim, sem a existência do veículo. É possível. Mas a quantidade de energia que precisa para movimentar isso é tão grande que isso é muito raro. Tá? Esses fenômenos que são chamados de poltergeist, né? Então, isso existe. Mas é muita energia para movimentar isso não é o normal. Faz o... Fala alto, cara, eu sou meio surdo. Tem pessoas que vêm falar comigo, às vezes, né, conversar comigo, mas você falou desse fenômeno, né, de escutar a roupa, né, e tal. O que acontece? Às vezes, há espíritos desencarnados que eles não se desligaram da matéria. Né? Eles são próximos. Ficam próximos, isso. Sim. Sim, sim. Mas não é natural. Não é o natural. O natural é quando há o desligamento, ele tem que ir para o plano dele, tem que ir embora. Mas sabe quem são os culpados disso? Dois, é ele mesmo por ignorância, e segundo, são os familiares, que meu pai foi embora, minha mãe foi embora, não me abandona, me segura aqui. Então fica segurando, não deixa o nego ir embora, pô. É ligação. O vínculo é muito forte. Não, absolutamente. Nós vamos falar isso aqui com mais detalhe. Não mesmo. Não me deixa embora. Tá? Então é duas coisas. Quando alguém morre, a gente tem que orar para ele ir embora, não é para ele ficar não. E orar para que os antepassados, aquelas pessoas que já foram antes dele, ajudem ele a achar o caminho dele. O caminho dele não é mais aqui. Já foi. Então solta. Esse negócio de prender
que minha mãe morreu, meu pai morreu, meu filho morreu, seja o que for, isso aqui é péssimo para quem ficou e para quem está indo embora. É péssimo para os dois. Então, perceberam o que é a personalidade, então, gente? Personalidade nós conhecemos, nós com esses 3 veículos. Tanto que é verdade que a nossa mente, que é o veículo mental, não está no corpo físico, é uma grande verdade, e é fácil mostrar isso. Nós, como corpo físico, a cada 7 anos, nós mudamos todos os átomos. Você perde pelo cabelo, perde pela unha, perde pela pele. A cada 7 anos você troca o teu corpo inteiro. Se a tua memória estivesse no cérebro, você não ia lembrar mais disso, porque você já foi embora. Então a mente não está no cérebro. O cérebro é um instrumento da mente, mas a mente é outro veículo, não é o cérebro. Então, para a gente começar a ter essas sensações que eu estou te falando. Se as emoções, a emoção é aqui, ó. Eu sinto emoção ruim aqui, ou eu sinto emoção boa aqui. Relaciona com o corpo também. Se elas estivessem aqui, como a gente troca a matéria a cada 7 anos, você não vai se lembrar de emoções passadas. Você trocou tudo. Então, não está no corpo físico, está num outro veículo. E esse outro veículo são interligados, todos esses veículos são interligados por esse cordão aqui, ó. Esse cordão, nós chamamos ele na teosofia de antakarana. O cara está vivo quando o antakarana está estendido. Tem veículo. Quando há a morte do veículo físico, a morte do veículo físico significa que esse antakarana ele é recolhido um pouquinho. Então aquele veículo físico virou pó. O antakarana foi recolhido. Então não tem mais veículo físico. Perceberam o que é então agora, o que é a personalidade? Isso aí. Muito bem. Quando a gente morre, acabou o nosso processo da morte, aqui é a nossa alma. É o nosso eu superior. É o nosso ego. Ego com E maiúsculo, não ego animal, ego espiritual. Então, quando nós não estamos encarnados, aqui é a nossa casa. É aqui que a gente vive, ó, nesse plano aqui, ó, que na realidade são 3 planos. Assim como a personalidade tem 3 veículos, a alma, o eu superior, também tem 3 veículos. O veículo mais sutil nosso aqui é o veículo da mente. Esse veículo da mente, da personalidade, é a mente concreta. É 1 mais 1 igual a 2, é cadeira, estou vendo, mente concreta. Mente do dia a dia. Isso é a mente da personalidade. Esse veículo inferior aqui da alma também é mente. Só que é o aspecto mais sutil da mente, é chamado de mente abstrata. Então é mente que pensa em religião, que pensa em alta matemática, que pensa em música, que pensa em artes. Esse é o lado da nossa mente abstrata. Então essa mente abstrata faz parte da nossa alma, mas é o veículo inferior da nossa alma. Acima desse veículo inferior da alma tem um outro veículo que é chamado de búdico. Ele se manifesta em nós quando nós temos intuições. Então é o veículo da intuição. E esse veículo, acima do veículo da intuição, ele é chamado de Atma. Esse Atma é o nosso aspecto vontade. Quando tu tem uma vontade muito forte, é porque o teu Atma está realmente presente na tua vida. Mas a gente tem que separar o que é vontade do que é desejo. Tem muita gente que acha que tem muita vontade, mas na realidade o que ele tem são desejos muito fortes. Desejos muito fortes são manifestação do veículo astral. Vontade muito forte é a manifestação desse veículo da alma, do veículo, como eu estou falando, que nós chamamos de Atma. Então aqui nós vivemos durante muitas e muitas vidas, aqui durante o processo da morte, tudo isso aqui é recolhido, e quando aqui é recolhido é aqui que nós vivemos. Então nós vivemos como alma. Aqui, ó, nós vivemos como personalidade.
nós esquecemos que nós somos alma. Nós não lembramos, esquecemos. Então, alma encarnada significa ego. Alma desencarnada é um negócio muito maior do que o ego. Porque o ego pressupõe uma existência. O ego do Osmir. Eu sou o Osmir, me identifiquei com o Osmir, então esse é o ego. Quando eu estiver consciente total da minha alma, eu tenho consciência total de todas as vidas que eu já tive. Então eu não sou mais o Osmir. Eu sou o Osmir, eu sou a Maria, eu sou o João, eu sou o Paulo, eu sou sei lá o quê. Quantas e quantas manifestações diferentes já aconteceram. Então, quando nós estamos de porte da consciência da alma, é uma consciência muito maior do que a consciência que nós temos hoje. Muito maior. Então, é aqui que a gente mora depois daquilo que nós chamamos morte. Então, é a alma. Então, a alma cresce, a alma evolui, a personalidade cresce, a personalidade evolui. A alma também está em evolução. E a alma evolui tanto no próprio plano dela, ela está lá, ela tem atividade no plano da alma, como ela evolui através da personalidade que somos nós. São os dois processos de evolução da alma. Então a alma está em evolução, assim como a personalidade está em evolução. Personalidade cada vez melhor, a alma cada vez mais perene, mais completa. Perceberam a diferença de personalidade com alma ou eu superior? Muito bem. Mas até a nossa alma é manifestação. Tudo que é manifestação não é eterno. Tudo que não é eterno é ilusão. Então achar que a personalidade é uma realidade é uma mera ilusão. A personalidade com 100 anos, ó, acabou. Não existe mais. Então sinto muito dizer para vocês todos vão desaparecer. Eu também. Todos. Não tem conversa. Não vai existir essa personalidade. Mas tudo que você aprendeu como personalidade, aquilo que é bom, aquilo que cresceu, vai ser armazenado na alma. Então a alma vai ter realmente o resquício da nossa última vida. Está lá dentro dela, a memória está tudo lá dentro dela. Não a memória das porcariadas que a gente fez, a memória daquilo que é espiritual. Vai estar lá armazenado na alma, ok? Mas nós sabemos que um sistema solar vai desaparecer. Os cientistas falam que o nosso sistema solar vai ter uma existência de algo em torno de 5 bilhões de anos, né? Mas ela vai desaparecer. O próprio universo, depois do Big Bang, vai ter o Big Crunch, vai desaparecer também. Então, num processo, quando realmente há o fim total de um ciclo de um sistema solar, quando há o final de um ciclo universal, até a alma vai ser retraída no espírito. Assim como a personalidade é retraída na alma, a alma também é retraída no espírito. Então a única coisa de real que nós temos é o espírito. Tudo o resto é ilusão. Maya é a palavra que os hindus usam. Estamos no mundo de Maya. Achamos que somos uma realidade. Essa mesa é uma realidade. Esse corpo é uma realidade. Realidade é aquilo que não muda. Realidade é aquilo que é eterno. Tudo que muda, tudo que não é eterno é ilusão. E nós só trabalhamos para ilusão. A gente trabalha para ganhar dinheiro, para ganhar isso, para ganhar aquilo lá, só trabalhamos para o nosso lado de ilusão. Quando o que nós tínhamos que fazer é trabalhar para a evolução da nossa alma. E a alma trabalhar para a integração com o espírito. Essa é a razão de ser da gente estar aqui. E não ganhar dinheiro, comprar carro, comprar apartamento, ser médico, ser doutor. Tudo isso aqui é bom demais. Mas você teria que ter a consciência de que a realidade tua é muito maior do que simplesmente isso que nós fazemos. Então, no final de um ciclo, quando a própria alma é retornada ao espírito e só resta o espírito puro, então o mundo deixou de estar manifestado.
O mundo vai sair de um período de manifestação e vai entrar num período de não manifestação. Então, nós já sabemos disso, os cientistas sabem que o universo é cíclico. O universo aparece, depois ele vai desaparecer. Depois o universo aparece outra vez, depois vai desaparecer outra vez. O tempo, de acordo com a nossa forma de contar o tempo, é enorme. Mas é uma realidade. Já é uma percepção científica dessa realidade que nós estamos falando. Então, aos olhos nossos da personalidade, estamos falando de bilhões ou trilhões de anos. A visão do espírito é um piscar de olhos, é muito rápido. Porque não existe tempo nessas esferas. Tempo é para nós aqui. Então, aqui, quando a gente começa a ter a consciência de que nós somos o espírito, então, quando nós tivermos essa consciência mesmo, nós vamos trabalhar para o espírito. Não vamos trabalhar mais para a personalidade. A personalidade vai acabar rapidinho. Então, o que você leva da personalidade para a alma é aquilo que você aprendeu que tem valor eterno. Tudo que você aprendeu aqui nessa vida que não são valores eternos, não vai nada para a alma. Só vai para a alma aquilo que você aprendeu numa determinada encarnação que tem valores eternos. Todo o restante é besteira, não vai nada. Aquilo que a gente brinca, vai levar para o caixão o quê? Vai levar o carro novo teu, vai levar a tua Ferrari, vai levar isso aqui para o caixão? Não adianta, não vai levar nada disso. Você vai levar o quê? Você vai levar o que você aprendeu de moralidade, que você aprendeu em desenvolver realmente os seus aspectos interiores, isso você leva para a alma. De resto, você não leva nada. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, nós mudamos o nosso modo de agir no mundo. Entendemos o que nós temos que fazer. Perceberam então, gente? Esse gráfico é para isso, para mostrar isso aqui. A única realidade que existe é o nosso espírito. Ele é incriado e ele é eterno. Então esse espírito que é chamado de mônada na teosofia é um pedacinho de Deus. Deus se manifesta no universo através de incontáveis mônadas. Então as mônadas são a manifestação direta de Deus. A alma é manifestação dessa manifestação de Deus. A personalidade é manifestação da manifestação dessa manifestação. Vejam onde nós estamos. E nós achamos que a personalidade é a melhor coisa que existe. É a única coisa que existe no mundo. Então aqui, é ter essa consciência, mas ter essa consciência intelectualmente, de pouco vai adiantar. Espiritualidade sem prática, ele é inócuo. Não serve para nada. A espiritualidade só tem serventia se você fizer prática. E qual que é a prática que tem que fazer? E gradativamente se abrindo para essas percepções maiores. Esse é o trabalho. Se abrir para a manifestação da alma. A alma se abrir para a manifestação da mônada. A mônada para Deus. Esse é o trabalho que nós temos que fazer. Isso é feito através de meditação, introspecção, estudos profundos. Tem diversas formas de fazer isso aí. Mas uma hora tem que encarar isso aí e fazer prática espiritual. Se ficar só no intelecto, anotar uma aula, coisa e tal, estudar um monte de coisa e não fizer prática espiritual, gente, eu falo aqui, volto a dizer, melhor ir para o bar tomar cerveja. Aí você aproveita o teu tempo para alguma coisa. Então, espiritualidade pressupõe prática. Você só vai abrir para esses planos maiores se você invocar eles. Você só vai abrir para Deus quando você sentir Deus dentro de você. Enquanto tu não sente Deus dentro de você, tu não vai abrir a consciência para isso. Então tem que sentir, tem que desligar a mente, tem que parar de pensar. O objetivo da meditação é esse, é parar de pensar. Pensar é manifestação principalmente da personalidade, para que a alma entre em nós temos que pensar menos, pensar abstratamente. Para o espírito entrar na alma, a alma nem abstratamente não tem que pensar, ela tem que ir mais longe, ir mais fundo.
Essas são as práticas que nós temos que fazer. Praticar todo dia, todo dia. Você tem que reservar pelo menos 15 minutos por dia, de preferência de manhã, para fazer exercícios de introspecção. Começa com respiração, até relaxar. Respiração profunda até relaxar. Aí tu começa a pensar nessas coisas aqui. Mas pensar, você vai ver que você vai pensar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Você vai encontrar dentro de você um grande amigo. Um grande amigo. E esse amigo é Deus. É a tua metade da laranja. A metade da laranja não é a tua namorada, não, nem teu namorado. A metade da laranja é o Deus que está dentro de você. Quando tu o encontra, tu mantém um diálogo com Deus interior. Diálogo mesmo. É como se você estivesse maluco, piradinho, conversando sozinho. Então, isso é a prática espiritual. Você começa a achar Deus dentro de você. Comecem essa prática, gente. 15 minutinhos por Deus. Isso aqui não dói, não. Pode fazer, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Podem fazer. Entenderam esse gráfico aqui, gente? É um repeteco da primeira aula. Esse mesmo gráfico mostrado de uma forma diferente. A personalidade tem 3 veículos. Veículo físico, veículo astral ou das emoções e mente concreta. Isso é a nossa personalidade, atuando em 3 planos diferentes. Plano físico, plano astral e plano da mente. É o mesmo gráfico, só que esse segundo ele dá a noção de que as coisas estão juntas, né? É. Visualmente, né? Para mostrar que está tudo junto. A nossa alma, ou individualidade, também tem 3 veículos. Na realidade, a alma tem os 3 mais os 3 da personalidade. Então, quando nós temos em vida a consciência da alma, é esses 6 veículos aqui, ó, 3 da alma e 3 da personalidade, vira tudo um só. É como se fosse um só. Esse cordão que interliga tudo aqui, ó, que chamando tacarana, ele deixa de ser uma comunicação ponto a ponto e passa a ser uma comunicação banda larga. Direto. Rápido. Integrado. Então o ser, um ser que vem aqui e realmente já está totalmente conectado com a alma, é um ser que não tem mais veículos separados. Hoje os nossos veículos são separados. À medida que a gente vai evoluindo aqui, ó, tudo isso aqui vai virando como se fosse uma única coisa. Um Buda, quando veio aqui, um Cristo, como veio aqui, o veículo físico dele era responsivo integralmente à alma. Integralmente. Ele vivia a alma. Ah, mas então ele deixou de ser ele mesmo. Não deixou. É aquele negócio, ele tem uma consciência maior, mas continua sendo um ser separado. Há quem diga que o Jesus tinha uma quedinha pela Maria Madalena. O Buda ele foi casado, ele era filho de um rei e de uma rainha na Índia, teve filhos. Tinha essa consciência total, mas tinha a vida dele normal, como todos nós temos. Ao mesmo tempo que ele é um ser separado, ele é um ser que tem a consciência de que ele é muito mais do que aquele ser separado. Essa é a diferença entre nós, um Cristo e um Buda. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Vamos alargar a nossa consciência para chegar realmente nessa consciência maior. Isso aqui então é realmente a nossa pessoa, isso aqui é a nossa alma, a nossa individualidade, o nosso eu superior, e aqui chega então a nossa mônada. A nossa mônada também tem 3 veículos de manifestação. Então, quando nós tivermos a consciência total da mônada, os 9 veículos ou 7 veículos, que na realidade esses 2 da mente é um só, e esses 2 aqui do causal também é um só, é separado só para efeito de estudo, tá? Na realidade, nós vamos ser um ser tremendamente poderoso. Esse é o destino de todos nós. Todos nós. E esse destino de nós é o seguinte, gente. O período de um Manvantara, que é o que nós estamos vivendo agora, um período de manifestação, o atual período de manifestação, ele vai durar 4 bilhões e 312 milhões de anos.
É o tempo que nós temos para fazer todo esse trabalho. 4 bilhões. Desses 4 bilhões já se passou 2 bilhões. Então estamos na metade. Ainda temos mais 2 bilhões de anos para operar tudo isso aqui, ó, como se fosse um único veículo, não tem mais separação. A consciência da mônada vai brilhar no plano físico como brilha no plano espiritual. Temos mais 2 bilhões de anos. Vão ter mais 100 ou 200 encarnações, mais 300, mais 400, sei lá. Ou mais nenhuma. Tem um número máximo? Tem um número máximo? A teosofia fala que, em média, as encarnações humanas, para chegar nesse grau de percepção, são 777, em média. Os budistas dizem que o Buda fez em 540. Então, sabe o que é a realidade? Que eu sinto a realidade? Pode ser mais 1000 vidas, ou pode ser essa vida aqui. Quando você tiver a percepção, passou do intelecto, fez muita introspecção e percebeu que essa realidade, pense bem, a vida aqui nesse plano é muito melhor do que aqui. A vida aqui em cima está mais perto de Deus, é melhor do que aqui. Então para que vir para cá? Para quê? Vamos falar o seguinte, eu vou levar vocês tudo para o Afeganistão. Lá para o Emirados, como é que chama lá? O Estado Islâmico. Todo mundo vai lá para o Estado Islâmico agora. Vamos viver lá. Alguém quer ir? Ninguém quer ir. É bom? Não, não é. De fato, esse é o estado nosso. Nós entramos aqui nesse mundo, por causa da nossa ignorância, não vivemos no plano simplesmente espiritual. Por causa dos nossos desejos, dos nossos apegos, a gente sempre volta. Ah, eu quero ter mais um caso com a minha namorada, então volta aqui. Apego. Ah, mas eu gosto muito de bolo de chocolate, então volta. É apego. Então é os nossos desejos, os nossos apegos que nos trazem de volta. Ah, mas esse mundo é bom. Esse mundo é bom. Analisem, reflitam. Reflitam para você ver o tanto que esse mundo é bom. Eu insisto e vou insistir em todas as aulas, estou sempre insistindo nessa história, para a gente perceber. Veja lá, tu veio aqui, nasceu. Nascer já é dureza, você já nasce chorando. Leva uma tapa na bunda do médico lá e já nasce chorando. Não é assim? Aí tu começa a aprender. Pré-escola, jardim, trabalha, vai um pouquinho. Aí quando tu chega na faixa dos 30 anos, que tu conseguiu conquistar alguma coisa, eu sou alguma coisa, eu sou um cara respeitável, aí tu começa a entrar no declínio. 30, 40, 50, varia, tanto faz. Quando tu chega no auge, tudo te é tomado. Tudo. Nada do que você conquistou fica com você. Nada. Tu devolve tudo de novo. Do pó viesse, ao pó retornarás, não sobra nada. Aí tu chega lá no plano da alma, tu recobra tua consciência de alma, olha para trás assim, ó, e fala, puta, mas que bosta de personalidade que eu fiz, né? O que eu cresci nessa vida lá no Afeganistão? Nada. Nada. Estou preso do mesmo jeito. E ainda quero voltar aqui para comer mais bolo de chocolate. Aí você volta. Aí tu volta e começa de novo, bebezinho, tapa na bunda outra vez, começa tudo outra vez. Quando tu conquista tudo que você tem que conquistar, perde tudo outra vez. É bom esse mundo, gente. É só ver tanto que ele é bom. É isso aí. Se a gente ficasse lá no plano da alma, constantemente, ou nos planos superiores, você não perderia nada. Tudo que você conquista é teu, você é eterno. Aqui tudo que você conquista, tu perde. E esse é o mundo bom que a gente quer ficar aqui. E acha ele bom. A gente não para pensar nisso aí. Se a gente acreditar que existe um pós-vida, quem pensa nisso seriamente percebe que esse pós-vida é melhor do que aqui. Mas os nossos apegos, os nossos desejos nos trazem de volta. Não tem outro jeito.
tem que desapegar integralmente. Tu tem que fazer introspecção e se entregar totalmente para a alma. A alma tem que fazer a introspecção e se entregar totalmente para a mônada. Mas quem quer se entregar aqui? Eu? Acabar com o Osmir? Eu amo o Osmir. Não, quero continuar como Osmir. Ninguém quer fazer isso. Essa é a realidade. Então nós podemos ficar aqui mais 10, mais 20, mais 30, mais 50, mais 1000 vidas. Até ser, como se diz, acabar com a tua ignorância, tua, que estou falando genericamente, eu, acabarmos com a nossa ignorância e perceber que nós somos alma. Quando eu tenho essa percepção, não mais intelectualmente, que intelectualmente é fácil, eu estou falando aqui para vocês, facilmente vocês pegam esse conceito. Não é intelectualmente, é sentir. É sentir que tu é a alma. E se você vai demonstrar que você é uma alma, com as tuas atitudes no dia a dia. Se você age como alma, age como pessoa. Se tu age como pessoa, tu não é alma. Se tu age como alma, então tu aprendeu. No plano da alma é a mesma coisa. Se a alma age como alma, ou se ela quer ir mais longe. Então esse processo pode demorar muito ou pode demorar nada. É isso que a teosofia ensina. A teosofia quer mostrar alguns atalhos para tu chegar na tua consciência mais rápido. Mas só vai acontecer isso se realmente tu pegar no breu e fazer o trabalho. Não fez? Volta para cá. Pois não. Mas o caminho só existe quando você passa. Fala alto, vocês gostam de sentar lá no fundo para judiar de mim, né? O caminho só existe quando você passa. Não tem como eu saber antes de passar por ele. Sim. O caminho seria esse. Claro. E a partir do momento que eu estou nesse plano. Mas quantas vezes você já passou? Você lembra? Mas é que, na verdade, eu não concluí o caminho ainda. Eu penso. Cara, para com esse negócio. Coincidência é palavra que não existe. Por que vocês estão aqui? Eu não estou trabalhando com coincidência. Estamos fazendo Eu sei, tu não tem a percepção. o caminho de volta, por isso nós estamos aqui. Eu só quero dizer o seguinte, se tu tem... Caminho agora Estamos fazendo o caminho. Mas quem é que te traz, que te dá vontade de vir aqui numa segunda-feira para ouvir falar de espiritualidade em vez de ir para o boteco tomar cerveja? a minha vontade interna. Ela está operando. Sim, a certeza que está operando. Ela está operando. Sim, mas eu digo antes disso, a necessidade do caminho ser feito, Sim. ele só foi feito depois entendendo que nós só podemos entender depois que nós passamos. Por isso nós Sim, claro. Podemos ir na velocidade do mundo. Isso aqui é um curso que eu dou na terças-feiras, que eu falo isso aqui, tá? Tem dois caminhos. Tem o caminho do mundo e tem o caminho do espírito. Tu pode seguir o caminho do mundo e tem 2 bilhões de anos pela frente para terminar o teu processo. Não, é antes disso ainda que eu quero dizer. Eu quero dizer que enquanto nós estivermos lá na individualidade, no plano Tá. da alma, eu não conhecia o abaixo. Tá bom. Você pode não conhecer. Esse experimento de fazer e retornar, hoje eu sei da necessidade de voltar. Legal. Porque eu fiz o caminho. Tudo bem. Lá, eu ainda não havia iniciado nesse. Eu entendi, mas eu não vou insistir nesse tema com você. Não vou insistir por uma razão muito simples. Uma das aulas desse curso é a lei da evolução. E na lei da evolução eu vou te falar tudo que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Então vai ver que realmente existe um período que é chamado de involução, quando tu mergulha na materialidade, e existe um período chamado de evolução. Nós já atravessamos o período da involução completo. Nós já entramos no período da evolução. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, porque isso aqui tem uma sequência, esse curso. Então, primeiro é conhecer quem nós somos, depois nós vamos entender por que nós viemos aqui, até onde nós já caminhamos e quanto mais nós vamos caminhar pela frente. Aí vai ser essa aula, na nossa sequência, para quem recebeu a apostila, tem a sequência das aulas lá. A aula que eu vou falar sobre isso se chama Lei da Evolução, onde eu vou explicar isso aqui. Hoje eu vou dar uma breve pincelada nesse assunto só, já. Ok? Então isso aqui, como falei, é para a gente perceber esse nosso lado. Então é esse negócio de que são diversos veículos,
e não uma única coisa, isso aqui é só para mostrar que na realidade isso aqui não é só a teosofia não, que fala Atma, Budi, Manas, Kama, Prana, duplo etérico, corpo físico, que são os veículos. Religião egípcia lá da Alexandria fala em outros nomes. Ó. A religião grega fala em outros veículos. Ó. A latina fala em outros veículos. A Cabala fala em Keter, Chokmah, Bina, até Malkut, que é o reino físico. A religião egípcia, propriamente dita, tudo veículos. A religião geral, normalmente alma espiritual, alma humana, alma animal e corpo. E a cristã de São Paulo, corpo, alma e espírito. Então isso aqui não é primazia da teosofia falar nessas manifestações diferentes, não. A maioria das religiões tem isso aí detalhado com outras palavras, um fala em 7 veículos, outro fala em 5, outro fala em 6, mas em geral todas falam mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então isso aqui é o ser completo, de acordo com a teosofia. O ser completo, de acordo com outras filosofias, é algo parecido com outros nomes, mas são muito similares. Se estudar Cabala, estudar teosofia, são muito similares. Mudam-se os nomes, mas é isso aí. Ok, gente? Então isso aqui é só para a gente ver que isso aqui não é primazia da sociedade teosófica. Vocês estão querendo copiar isso aqui, é muita coisa para copiar. Eu vou mandar o PowerPoint para vocês, vocês vão receber esse material, tá? Aqui agora eu vou mostrar para você o que você falou aqui rapidinho. Antes da existência dos planos de manifestação, só existe o Deus que vai criar esse sistema solar. Então aqui é de manifestação em um sistema solar. O Deus que manifesta num sistema solar, na teosofia, ele recebe o nome de Logos. Então Logos se manifesta em 3 aspectos, é sempre uma trindade. Tá? A trindade egípcia é Brahma, Vishnu, Shiva. A trindade na teosofia é primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. A trindade no cristianismo é Pai, Filho e Espírito Santo. Então todas se manifestam em trindade. Então o Logos está ali e vai criar um novo mundo de manifestação. Primeira coisa que ele faz são 7 planos. Nós estamos falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planos. Há uma criação dos 7 planos, criação material. E esse terceiro Logos aqui, ó, ele cria todos eles aqui, ó, dentro do plano físico tem 7 divisões aqui, ó, sólido, líquido, gasoso, etérico, duplo etérico, subatômico e atômico. Cada um desses planos astral aqui tem 7 divisões. Então isso aqui é o primeiro trabalho na criação de um sistema, e esse trabalho é a manifestação material do mundo. É Deus criando o teatro do mundo para receber as consciências em evolução. Esse é o trabalho do terceiro Logos. Esse é o trabalho do Brahma. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Criar o mundo para receber as consciências em evolução. Uma vez criado esse mundo, então o segundo aspecto de Deus traz as criaturas para se manifestarem no mundo. E elas vão mergulhando na materialidade, mergulhando cada vez mais. E nesse mergulho da materialidade, as consciências que estão entrando aqui, ó, vão experimentar diversos reinos de manifestação. Elas vão experimentar um reino mineral, um reino vegetal, um reino animal, até um reino humano, que é onde as nossas consciências hoje estão. As nossas consciências já se aventuraram em períodos muito anteriores a esse período de 4 bilhões de anos. Essas nossas consciências já experimentaram todos esses outros reinos. E estão agora experimentando o reino humano. O reino humano não é o último, vai ter um outro reino depois do humano, que é o reino dos mestres, é o reino super-humano, que não é o fim, vai ter outro depois, até chegar a Deus não tem fim. Então as nossas consciências que entraram nesse mundo aqui para experimentar o mundo, não existe ninguém, nenhuma filosofia capaz de explicar por que Deus coloca as consciências no mundo. A gente até vê o como ele coloca nós sabemos, o porquê ele coloca ninguém sabe explicar. Tá? Tem diversas historinhas aqui que a gente poderia contar,
para tentar explicar por que eu entrei nesse mundo. Mas o importante, gente, não é por que eu entrei nesse mundo, não. Eu sou uma consciência, eu já entrei, não tem jeito. O importante agora é saber como é que eu saio desse mundo. Esse é o importante. Ter essa percepção, qual é a porta de saída desse mundo? Para voltar para Deus. É o filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai e vai voltar para a casa do pai. Aqui é o caminho de entrada, aqui é o caminho de retorno à casa do pai. O caminho de retorno à casa do pai vai acontecer quando esse outro aspecto aqui, ó, realmente iluminar a personalidade aqui, iluminar a alma aqui, iluminar a mônada aqui. Então nós vamos encontrar o caminho de volta ao Pai, que é o que nós estamos querendo mostrar aqui. Então esse quadro aqui mostra um panorama desse aspecto evolucionário, que nós já passamos por um caminho imensamente longo, e para retornar para a casa do Pai falta um passo. Falta um passo. A coragem de dar esse passo agora para voltar. E quem traz você aqui, traz todos vocês, me trouxeram aqui, é esse chamamento de dentro que vai nos guiando. Vai nos guiando. Até a gente cair num determinado local que mostra essas realidades para a gente. Primeira coisa, ela mostra isso de uma forma muito intelectual. Isso aqui. Isso aqui só vai deixar de ser intelectual quando eu falei, você começar a fazer introspecção a respeito disso. Quem sou eu? Entender quem sou eu. Eu quero entender quem sou eu. Se eu quero entender por curiosidade, Deus não vai te responder. Não vai te responder. Só vai te responder interiormente quando você não tiver mais curiosidade, você estiver inebriado por Deus. Quando você estiver realmente enamorado por Deus, quando estiver apaixonado por Deus, aí Ele vai te responder. Não vai te responder mais por livro, não vai te responder mais por curso, Ele vai te responder dentro do teu coração. É o único jeito. Usando a primeira parte, para você deixar os desejos e realmente desenvolver a vontade. A primeira fase, sim, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Criar, porque os veículos têm que ser aperfeiçoados, eles têm que ser purificados. Então a primeira fase de transição aqui, até o estágio humano, e mais da metade do estágio humano, é a purificação dos veículos, construir veículos melhores. Mas hoje nós já temos um veículo mental suficientemente desenvolvido para perceber isso aqui e começar o trabalho final, dar o passo final. Então, nosso processo de involução acabou. Nós entramos no processo da evolução agora. Então, é essa percepção de que nós estamos agora no caminho da evolução é que nos vai dar coragem e força para realmente voltar para a casa do Pai. É isso que a teosofia quer mostrar para vocês, gente. Depende exclusivamente de vocês. Enquanto você estiver esperando que um mestre venha fazer o teu trabalho, que Buda venha, ou que Jesus venha fazer o meu trabalho, vem, eu tenho que me entregar para Jesus, é tudo besteira. É você com você. Espiritualidade é o caminho do solitário para o solitário. O solitário é você e o outro solitário é Deus. Então é você com Deus. Não coloquem intermediário entre vocês e Deus. Intermediário entre vocês e Deus é fria. A grande maioria das religiões criam esses intermediários. Você pega, por exemplo, vamos falar aí dos evangélicos, fala que só chega a Deus através de Jesus. Jesus é um ser em evolução como nós somos. Ele está muito na nossa frente, mas é um ser em evolução. Tu não precisa de intermediário. A fonte está dentro de você. Então procurem a fonte dentro de você. Então esse caminho é o caminho de involução. Tu pode voltar para Deus pelo mesmo caminho de criação. É o caminho dos 4 bilhões de anos. Ou tu pode voltar a Deus diretamente. Ou tu volta a Deus de acordo com a velocidade que a natureza coloca, 4 bilhões de anos cada ciclo. Ou tu volta a Deus
num atalho. Só que esse atalho, tu tem que ter força. Muita força para encarar esse atalho. E força, a maior dessas forças é tu abrir mão desse mundo. Viva no mundo, mas não seja do mundo. Pode falar. Mas fala alto, cara. Se eu voltar para Deus, no próximo ciclo eu não volto de novo. Então, né? Sim. O voltar para Deus, tem gente que confunde, que voltar para Deus eu não existo mais. Não é assim. O voltar para Deus não é que você se derrete em Deus e vira um só com Deus. Não é assim. O voltar para Deus é você continua sendo você, mas você tem a consciência de Deus. Percebeu? Então, você é um com Deus em consciência, mas continua sendo um ser separado. O Buda, o Cristo, eles eram seres separados? Eram seres separados. Mas não tinham a consciência da unidade de Deus? Tinham a consciência da unidade. Então essa é a diferença entre você estar conectado com Deus ou não. Quando você não está conectado com Deus, tudo que você sabe é o que o ego sabe. É a experiência da tua vida, desde o teu nascimento até agora, é tudo que você conhece. Mas eu digo assim, você falou que tem um ciclo de 4 bilhões de anos, né? Sim. Aí vamos supor que Você não venceu nesse ciclo. eu venci nesse ciclo. O próximo eu não volto. Sim. É desse jeito. Destruição total, inferno ou céu total não existe. O que pode acontecer no final de um ciclo, tem um período que é chamado de juízo final. Juízo final é a separação daqueles que vão ficar com Deus ou daqueles que vão voltar num ciclo, no próximo ciclo. Inconsciente ou consciência? Em que sentido? Porque você obteve a consciência. Então, o juízo final, o que é ensinado como juízo final, você é o teu juiz. Não é alguém que não vai ser São Pedro que vai te julgar, não, é você mesmo. Então você vai analisar se você realmente se entregou com Deus. Se você entregou com Deus, no próximo ciclo de manifestação, tu não precisa voltar mais. Se você não aprendeu tudo que você tinha que aprender no ciclo, então no próximo ciclo tu volta de novo. Volta do mesmo jeito que tu é agora. Digamos que o juízo final fosse hoje. Aconteceu aqui o juízo final. Não está longe não, tá, gente? Ele está perto. Não é mais 4 bilhões de anos, não. Falei que passou 2, mas tem alguns ciclos menores, tá? Então, um dos ciclos menores vai acontecer em alguma coisa mais, com mais 2.000 anos, 3.000 anos, vai acontecer, tá? Mas é nesse sentido. Então, se você faz jus a continuar num mundo evolutivamente superior, tu continua aqui. Se não faz jus a continuar num mundo que aqui vai se tornar um mundo melhor, agora que a coisa aqui vai melhorar, tu não faz jus a estar nesse mundo melhor, então tu vai entrar num outro mundo. Quem leu Exilados de Capela do Espiritismo sabe do que eu estou falando. Capela passou por um período desse, e aqueles que realmente não foram aprovados no juízo final de Capela vieram para cá. Vocês, eu, nós aqui. Todo mundo é exilado. Estamos doidos para voltar para casa. Então, voltar para casa pressupõe esse trabalho. Ok, gente? Entenderam essa figura? Seu Smith, esse negócio de voltar para casa, né, que as essências, a personalidade não fez o trabalho, aí tem que voltar de novo, né? Me lembrou um pouco essa coisa do Velho Testamento, da Bíblia cristã, que seria a Bíblia judaica, que mostra isso. O povo não faz a vontade de Jeová, aí vai para o exílio, aí fica lá, apanha, aí volta. Aí não fez de novo, vai e apanha. Quando você entende aquele texto dessa maneira, esotericamente pensando, né, analisando espiritualmente, aí você entende que está se referindo a isso, né? Se não fez o trabalho, tem não tudo vai a ver. passar no juízo, aí vai voltar de novo. Tudo a ver. Aí é todo o trabalho de novo, sofrimento de novo. E a palavra-chave, vai voltar, é um só: apego. Enquanto tu tiver o menor apego para alguma coisa desse mundo ilusório, tu volta. Por que não é uma decisão tua? Não, a decisão da própria pessoa, se ela quer voltar ou não. Sim. É a escolha dela. É puramente você, mas ninguém. Ninguém interfere.
Não interfere. Não. Existe uma lei chamada lei do karma, que nós vamos dar aulas aqui sobre a lei do karma. Lei do karma é justamente ação e reação. Tudo que você faz, você plantou alguma coisa aqui nesse mundo. Você vai colher. Se não deu tempo de colher agora, você vai colher numa outra encarnação. Tanto faz. Então você fez, você vai colher. Então enquanto você tiver colheita a receber, tu volta para esse mundo. Tanto faz se essa coisa a receber é boa ou ruim. Tanto faz. Se você tem coisa boa a receber, tu tem que vir nesse mundo para receber. Se você tem coisa ruim para receber, tu tem que vir nesse mundo para receber também. O pagamento é feito, a lei é essa, a lei do karma é essa, o pagamento é sério. Tu fez, tu recebe, seja bom ou seja ruim. Então quem acha que boas ações libera a alma, não libera. O que libera a alma é não agir. Fazer mais nada. Brincadeira, gente. Não tem jeito de não agir nesse mundo. Se você não agir nesse mundo, tu é atropelado. Quando tu tem a consciência de que você é a mônada, quando tu tem a consciência que tu é a alma, então tudo que você faz no mundo não é mais a pessoa que faz. Quem está fazendo é a alma ou quem está fazendo é Deus. Pode fazer à vontade. Se você tem a consciência da alma ou a consciência de Deus, tudo que você faz, quem está fazendo é a alma, quem está fazendo é Deus. Então os frutos são deles. Então você não gera karma quando você tem a consciência de que o ser que está agindo é a alma que está agindo através de você ou é Deus que está agindo através de você. Isso não gera karma. Enquanto eu agir, não tenho a consciência de que eu sou Deus, que eu sou a alma, então eu tenho que receber o pagamento. Percebeu? Então é isso aqui. Essa percepção vem quando você começa o teu diálogo interior. Quando tu começa a ser instrumento de Deus. Enquanto você for instrumento de Deus, tu pode fazer o que quiser. Tu não gera uma grama de karma. Eu uso até brincar, não sei se isso é verdade, não tenho a menor noção. Se o Hitler foi um instrumento de Deus, ele não tem karma nenhuma do que ele provocou. Se ele fez aquelas atrocidades como ele mesmo, ele está ferrado. Qual das duas, não sei. Mas é desse jeito. Na verdade, é tudo aprendizado. Nós criamos o nosso próprio aprendizado. Pela fase que nós passamos. Então, essa aqui, ó, é uma das regras que a gente tem que aprender a viver no mundo. Tudo que você faz no mundo, mas acreditem, fortemente, tudo que você faz no mundo, tu vai colher. Tudo. Vai colher. Não tem remédio. A menos que você faça dessa forma que eu te falei, impessoalmente. Então quem faz é Deus. Digamos aqui, estou aqui dando esse curso de teosofia para vocês. Se eu faço isso aqui querendo algum fruto, pagamento, ou que vocês evoluam, ou qualquer coisa, pronto, eu tenho que voltar aqui para receber esse pagamento. Se eu faço aqui como um instrumento, venho aqui porque a alma quer fazer isso aqui, pronto, eu não tenho que receber pagamento nenhum. Então não gera o karma, nem bom nem ruim. Ok, gente? Perceberam a diferença? Então é isso aí. Então enquanto nós tivermos apego, enquanto nós estivermos plantando com a intenção de colher alguma coisa, tu volta. Tu volta. E a volta não é nada agradável. Tu volta como criança, tapa na bunda, cresce, trabalha, consegue, vai. Quando você consegue tudo, perde tudo outra vez. É desse jeito. Eu estou falando mentira, gente? Ou vocês não percebem? Todo mundo percebe que isso aqui é realidade. Basta refletir. Nada do que você conquista nesse mundo fica com você. Nada. Tudo que você conquista dos mundos superiores fica com você. Então, é hora de mudar o foco. Você concordou comigo? Então, concordar comigo não significa absolutamente nada. Tu tem que fazer. Tem que encarar o touro, a unha, montar em cima dele e ir em frente. Gente, a resposta vem.
Se tu perguntar para ti, um exercício muito bom, todo dia, relaxa, pergunta, quem sou eu? Pergunta para o teu coração, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí um pensamento vem e te enche o saco. Não vem pensamento quando você quer introspecção? Vem. Aí você pergunta, quem é que está pensando? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Vem outro pensamento. Tu fica bravo com o pensamento. Quem é que está pensando aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Faça esse exercício, gente. É um exercício mais fácil de você achar a espiritualidade. Você vai ver que os pensamentos vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo. E com o tempo, tu vai bater um belo diálogo com vocês mesmos. Tá? Mas, se a gente não fizer nada, não vai ter diálogo nenhum, vai ter monólogo. Esses grandes que passaram por aqui, os mais conhecidos, os grandes que por aqui passaram, né? Sim. O Buda, como Siddhartha Gautama, como Krishna também, Sim. eles, na verdade, apenas são despertadores, né? Sim, são seres que... Quando você depositar um bolo para aquele de arrasto, ele nunca vai acontecer. Sei. Então, são como despertadores, apenas despertadores, porque tantas caras são atribuídas a eles, e uma que é a Joshua Bemantida, que é o Cristo, É isso aí. que ele diz que buscar e achareis, bater a porta do seu lado, porque todo aquele que procura acha, e o que pede recebe. É isso que você está dizendo. Tá. Ok, gente. É isso aí mesmo, tá? Aquilo que eu chamei de mundo físico, que nós estamos falando aqui, ó, físico, mental, astral, etc. aqui, ó, tudo isso aqui, ó, é um pedacinho quando nós vamos mergulhar na evolução cósmica. Aqui nós estamos na evolução material, aqui nós vamos entrar na evolução cósmica. Então, na realidade, esses 7 planos, todos os 7 planos que nós estamos referindo aqui, ó, é um plano único no cósmico físico. Isso aqui é só curiosidade para a gente ver que entre você e Deus, quando termos a consciência do nosso logos solar, não acabou. Você passa a ter consciência do sistema solar. Mas tu vai chegar uma hora que tu vai ter a consciência maior do que o sistema solar. Vai chegar uma hora que tu vai ter a consciência da galáxia. Então, à medida que tu vai crescendo a tua consciência, tu é um ser separado, mas ao mesmo tempo tu passa a ter a consciência de Deus. Quando a gente abrir mão de querer guardar as coisas na nossa cabeça, que a gente é desse jeito, a gente quer ser uma enciclopédia ambulante, quer aprender, quer decorar e quer colocar aqui, é meu essa sabedoria. Não precisa de nada disso. À medida que a gente vai se conectando com Deus, você vai ter, num determinado instante, o conhecimento que você precisa para aquele momento. Passou aquele momento, é outro momento, você não precisa mais daquele conhecimento, tu devolveu ele para Deus, ele não está mais na tua mente. Tu recebe um outro conhecimento adequado para esse novo momento. Então, a cada momento da nossa vida, nós vamos nos sintonizando num aspecto diferente de Deus. Então, tu vai tendo, naquele instante, tudo que você precisa para agir naquele instante. Agiu naquele instante, não precisa mais desse conhecimento, volta tudo para Deus, tu entra num novo momento e recebe um novo conhecimento. Então, Deus é um grande Google, é um Gugão. E você vai ter conectado nesse Gugão aquilo que você precisa. Não precisa gravar no teu hardware. É tudo de Deus. Entrega. No próximo momento, tu tem o que você precisa. Não precisa gravar nada, guardar nada, é meu. Esse negócio que é meu, é o pior das coisas que existe. Então, quando tu entrega realmente para Deus, os grandes mestres, os seres que transcenderam, que vieram aqui antes, eles recebem toda a informação que eles precisam naquele momento. Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, ele estava conectado com um aspecto da sabedoria crística e fez todo aquele trabalho daquele momento. Foi para um outro aspecto de trabalho, um outro conhecimento, outro trabalho. Então você passa a ser inspirado constantemente pela sabedoria crística.
Você fica inspirado por Deus em qualquer momento da tua vida, exatamente com o que você precisa. Então esse é o grande ganho quando nós mergulhamos dentro. Tu não precisa decorar a Bíblia, nem o Alcorão, nem a doutrina secreta, não precisa decorar nada. Tu não precisa de mais nenhuma literatura sagrada. Você é a literatura sagrada. Esse é o caminho. Então aqui é só uma curiosidade para a gente ver, até chegar na manifestação cósmica realmente, tem muito para a gente prolongar ainda. Perceberam, gente? Então, esse trabalho todo que nós falamos aqui, então vamos entender nós aqui agora. Tá? Então, nós estamos aqui, ó. Temos um corpo astral, um corpo etérico, que faz parte do físico, né? Físico, etérico e astral. A mente, ela é comum à personalidade e ela é comum à alma. Então, tudo que vem da alma para nós vem através da mente. Só que pertence à mente, pertence à alma, a parte abstrata da mente. E a parte concreta pertence à personalidade. Então aqui nós vemos como a mente é o meio de união entre a personalidade, né? É o meio e o ego. O ego ou eu superior, tudo se passa pela mente. Tudo. Tá? Então, personalidade é corpo físico, corpo astral, corpo mental, e ego ou individualidade é a parte de mente abstrata ou corpo causal, é o corpo búdico ou intuicional, e Atma ou vontade. Aí a gente vê como, estudando as coisas separadamente, mas no fundo é só para estudo, né? Porque o piloto é um só. Ah. O corpo causal é parte da mente abstrata? O corpo causal é a mente abstrata, faz parte da mente abstrata. O corpo causal é o nosso senso do eu. É o ser que surgiu para a nossa evolução. Nós vamos ter aula sobre isso aqui ainda. Então é assim, ó, o corpo físico, o corpo etérico em volta, o corpo astral em volta e a mente em volta. Tudo envolvendo um ao outro. Tá? Nós somos um microcosmo, o nosso mundo físico é o corpo físico e o etérico, o corpo de desejo é o astral, o pensamento é a mente. Aí nós temos o ser, a personalidade como um todo. O que se chama de aura? Aura? Pode chamar do que você quiser. Não, o que é a aura nesse... Então, eu falei, pode ser o que você quiser. A aura pode ser só o duplo etérico. Ou a aura pode ser o duplo etérico mais o astral. Pode ser o duplo etérico mais o astral mais o mental, que são camadas uma em volta da outra. Tudo é aura. Tudo é aura. E todos envolvem o corpo físico. Tá? A literatura tradicional costuma chamar de aura aquilo que é feito na fotografia Kirlian. É o duplo etérico. Seu Osmir, no ocidentais, no catolicismo, era assim, agora as coisas mudaram um pouco, mas a Igreja Católica sempre punha a aura sobre a cabeça do santo. Mas na verdade aquilo era para se referir aos que estavam evoluindo e aí estava desenvolvendo justamente todos esses veículos. Né? Mas isso aí não é por causa da aura, é por causa do chakra. A questão do... O maior dos chakras nosso, o mais importante, ele está aqui, ó. É o coronário. Então é o chakra das 1000 pétalas. Então aquele aspecto que coloca aquela aura nos santos é porque esse chakra que está aqui, ó, ele está totalmente desenvolvido. E aí para chegar aí, todos esses veículos, o indivíduo teve que evoluir para... Sim. Normalmente nós trabalhamos só esses 3 chakras aqui, ó. Tá? É o básico, o esplênico e o outro chakra que nós temos aqui, onde nós trabalhamos. Nós temos que aprender, através do processo de introspecção, de pegar as energias dos chakras inferiores e subindo, até que as energias dos chakras inferiores chegam aqui. Então, quando aqui, chegou aqui realmente, o inferior chegou no superior, aí é o casamento do inferior com o superior. Então, é aí que tem a aura dos santos. Sim, o estar no mundo sem ser do mundo é o estado de um Jesus, de um Buda. Está aqui, está chovendo canivete e deixa para lá. Deixa para lá. Jesus nunca quis mudar o mundo, ele quis mudar pessoas. Ele tentou, mas nem pessoas a gente não consegue mudar. Nem pessoas.
Então foquem a mudança em vocês. Querer mudar o mundo, gente. Sabe o que você está falando? Que Deus não sabe o que Ele faz. É isso. Cada vez que a gente tenta mudar alguém, mudar o mundo, a gente está inconscientemente ou conscientemente e com o ego inflamado, querendo dizer, por outros meios, que Deus não é perfeito. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Quando você quer mudar o mundo, o recado que você está dizendo para Deus é: Deus, você não sabe o que você faz. Esse é o recado. Tipo, se eu fosse Deus, eu estaria. É isso aí, quero fazer diferente. O que Deus fez está ruim. Então o mundo é o que ele é. O objetivo desse mundo aqui não é ninguém fazer turismo aqui não, tá? Ninguém veio aqui para ser feliz, não. Todo mundo veio aqui para crescer. Tipo, nós somos muito limitados. Por exemplo, nós temos uma visão e uma consciência, né, uma curta inteligência. Por exemplo, você olha até as nuvens, sabe que o homem foi à lua porque, né, tem meios para se mostrar. Mas até então a gente só acredita no planeta Terra. Aí, a partir do momento que você expande a consciência, que você vê que tem outros mundos, outras possibilidades, aí você começa a entender tudo isso e saber que essa passagem por aqui é apenas uma das mil e umas oportunidades. E aí, quando você consegue entender isso, aí você começa a se desprender. Só que você tem que enxergar uma outra coisa também. Tudo isso que você falou é verdade. Mas não é a terra e sol e outras coisas, não. Para dentro de você. Os mesmos mundos que existem fora de você, existem dentro de você. Então, dentro de nós existem sistemas solares, dentro de nós existem planetas, dentro de nós existe tudo isso. Existem bilhões e bilhões de vidas dentro da gente. Assim como uma bactéria vive em mim, eu vivo na consciência do ser, que é a consciência do sistema solar. Então, eu, para a consciência do sistema solar, é algo parecido com uma bactéria para mim, para tentar achar uma relação entre uma coisa e outra. Então, tudo no macro tem vida e tudo no micro tem vida. Isso aqui vai fazer parte da aula de cosmogênese que a gente vai dar aqui também. Tá? Então, aqui para a gente entender. E nós é o seguinte, gente, como é que a gente funciona aqui nesse mundo? Eu vou adiantar aqui rapidinho. Que nós temos que criar, no nascimento, nós temos que criar um novo corpo. Como é que o espírito cria novos corpos? Isso aqui é uma pincelada que vai ter 2 aulas sobre isso mais detalhada, tá? Nós temos, para cada veículo nosso, nós temos aquilo que é chamado de átomo permanente. É como se fosse um chip. Então, para criar um corpo físico, eu tenho um chip dentro de mim e a partir desse chip se cria um novo veículo físico, primeiro duplo etérico, depois o físico. Para criar um veículo das emoções, tem um chip do corpo das emoções e esse chip, a partir dele, gera um novo veículo. Então, nós temos em nossos corpos 4 átomos permanentes. Átomo permanente da mente, do astral, do físico e do duplo etérico. Essa é a única coisa que pertence à alma. Todo o restante do teu corpo não pertence à alma. O corpo astral é do plano astral, o corpo físico é do plano físico, do pó viesse ao pó retornarás, tu perde tudo. Tudo. A única coisa que a alma guarda, quando morre, ela recolhe aquele antacarana, aquele cordão no processo da morte. Quando ela recolhe o antacarana, ela recolhe esses átomos permanentes também. Vai recolhendo no processo da morte. Então, doar órgão, doar essas coisas, pode doar à vontade. A alma é espertinha. Morreu, ela recolhe o átomo permanente do corpo físico, pode doar o corpo físico à vontade, que não interfere em nada com a alma. O que ela tinha que guardar, ela guardou. Então, nós temos em nós todos esses átomos permanentes que são propriedade da alma em evolução. E o que a alma faz, então, com esses átomos aí, no processo da morte? Como eu falei, nós temos um corpo físico, etérico e físico, um corpo astral, um corpo mental inferior e o causal é a mente abstrata.
Todos nós somos seres assim, da alma até a personalidade, os veículos da personalidade e o veículo da alma. Então estamos vivendo, está todo mundo aqui vivendo desse jeito. Aí tem um cara tenebroso, aquele cara que usa um capuz preto e usa uma foice. Você sabe qual que é esse cara? Você sabe, não sabe? Aquele cara, quando ele chega aqui e fala para você, cara, é hora de você ir embora. Não, quero ir não. Cara, é hora de você ir embora. Tu tem que ir. Não, vai. Então, quando esse cara chega, o que ele faz é justamente recolher esse átomo permanente aqui, ó, e recolher o antakarana. Então, o átomo permanente é adormecido e é recolhido. O antakarana está visível aqui, ó. E aqui o que restou aqui foi um cadáver. Mero cadáver. Isso é a morte física. Morremos. Aí a alma continua operando tanto no plano da mente como no plano astral. O plano astral, para efeito da alma, é um plano como o nosso aqui. Lá tem gente boa, lá tem gente ruim, lá tem animal, lá tem vegetal, lá tem tudo. É algo parecido com aqui, só que de uma matéria bem mais sutil do que a matéria física. Então a alma continua vivendo, operando no plano astral. Lá no plano astral, depois que morrer, quiser fazer curso de teosofia, lá tem. Quiser fazer curso para virar um diabinho, também tem. É afinidade. Então tu vai para lá de acordo com a tua afinidade. Até cachaça tem lá? Cachaça, pior que não tem, tá? Tem certas coisas que a alma acha que tem. O cara que é alcoólatra e vai para um lugar desse, ele quer álcool de qualquer jeito. Ele quer a cachaçinha dele. Aí ele vai tentar achar, mas chega lá não tem. Sabe o que ele faz? Ele tenta ficar, ele não se afasta muito aqui do planeta e fica nos bares aqui. Aquela alma ali em volta dos bares, cheirando o vaporzinho de cachaça do cara que está bebendo lá no bar. Está tentando. Tenta incorporar, inclusive, o cara que está lá para ter o prazer daquele álcool ali. Está perdido. Mas é isso aí. No plano astral, quando a gente morre, acorda lá, é cada um de acordo com o seu desejo. Está perdido mesmo, tem que falar e nem tá aqui. Mas lá no plano astral tem coisa boa também, tá? Lá tem os aspectos superiores, é um verdadeiro céu. Mas a gente vai viver aqui, ó. Vai viver, continua do mesmo jeito. Aí vem aquela história, né? Quem tem medo de morrer, tá frito. Porque aquele mesmo cara que tem o chapéu aqui e a foice, aqui tem um também. Aquele cara lá, ô cara, você não morreu, você não acabou de morrer não, tu tem que voltar para casa. Aí ele chama de volta. Esse átomo permanente é recolhido também, o antakarana é recolhido e fica aqui um cadáver astral. Assim como tinha um cadáver físico aqui, ó, em decomposição, aqui tem um cadáver astral em decomposição também. É o segundo veículo que começa a ser desintegrado. Então morreu 2 vezes. Tem medo de morrer? Está frito. Morreu 2 vezes. Tá? Mas esse cascão aqui, ó, esse cascão ele é um pouco diferente do cascão do cadáver físico. Ele é mais sutil, ele é uma energia. É uma energia sem dono, porque a alma já abandonou. Mas esse cascão está lá no plano astral, ela fica vagando lá. Isso é alma penada. É veículo sem alma. Fica lá. Essa particularidade desses cascões aqui é ensinado que eles que ficam no centro de Umbanda, essas coisas aí, eles que estão lá. Aí o médium às vezes acha que incorporou um espírito, na realidade incorporou um cascão sem alma. Não estou dizendo que o Chico Xavier incorporou cascão não, tá gente? Estou exagerando não, tá? Tem casos e casos. Tá? Mas é assim, tem um cascão lá. O cara que é espiritualmente desenvolvido, nesse processo de abandonar os veículos, ele vai destruindo os veículos. Tipo, um cara espiritual, quando morre fisicamente, ele preferencialmente ele vai querer ser cremado. Para o corpo físico dele não servir para mais nada. Um cara espiritualmente desenvolvido, nesse segundo processo aqui, ó, através de
energias magnéticas, ele destrói esse cascão para não ser mal usado. Então ele pode ser mal usado. Ali. Aqui, nessa situação agora, a alma está vivendo no plano da mente concreta, não consegue operar mais aqui embaixo. Por isso que eu digo que na realidade não é o espírito que abaixa no plano físico, é o médium que tem veículo, eleva a consciência até o plano superior e comunica com os mortos. Então não é o morto que baixou aqui. Não foi o espírito do André Luiz que baixou no Chico Xavier para fazer a mensagem. Foi a consciência do Chico Xavier que foi até onde estava o veículo do espírito André Luiz. Percebeu a diferença? Muito bem. Mas aqui também tem um cara de foice também. Então quem tem medo de morrer está frito, vai morrer pela terceira vez. Nesse processo da terceira morte, cadáver mental, o antacarana foi aqui, ó, está brilhando só aqui, ó, está recolhido aqui, os átomos permanentes foram todos recolhidos e começamos agora a nossa vida na alma. Não operamos mais no plano mental, concreto, nem no astral, nem no plano físico, nós vivemos no plano causal. É lá que nós vivemos como alma. Lá é a nossa casa. E lá nós vamos ficar. Muito tempo ou pouco tempo? Os dois. Um cara que teve uma vida muito boa, fez boas obras, estudou bastante, ele merece um prêmio. Então ele vai ter uma vida no plano da alma bastante longa, com toda a felicidade do mundo. Esse seria o céu que a maioria das vezes... É o céu. Aqui a teosofia chama de Devakan. Mas é o céu. Devakan. Oi? Devakan. É o nome que a astrologia dá, que é o período que depois das 3 mortes nós voltamos para o plano da alma. O Devakan é uma vida maravilhosa. Tu gosta da Angelina Jolie? Ela está te esperando lá. Ou se tu gosta do Brad Pitt, ele está te esperando lá também. Lá tem o que você quer. É o prêmio da vida, da alma, em virtude do que ela vivenciou. Alguém não te perguntou. Nós temos ali aquelas 3 etapas, né? Saindo do corpo físico, entre o astral e a mente, como que fica essa questão dos 7 corpos? Eu vou te explicar isso com um detalhe na aula, vê na sequência das aulas, quando eu falar o ciclo da vida e da morte. Porque se eu for falar sobre isso aqui agora, não acaba essa aula. Mas vou falar na aula o ciclo da vida e da morte, aí eu vou falar em detalhes como é que é esse processo aqui. Hoje é uma pincelada para a gente entender os veículos. Tá? Aí quando o espírito está vivendo no plano causal, ele vai continuar em evolução. Ele continua vivendo o plano dele. Sim. Assim, a vida dele vai ser mais longa conforme o tanto que ele trabalhou. Na realidade é o seguinte. A alma, não é o espírito, que é a alma. A alma esteve aqui durante todo o processo de existência dos veículos. Quem comandou os veículos foi a alma. É ela mesma. Tá? Então, na realidade, ela nunca deixou de existir antes e nem depois. Então, ela estava aqui antes, está aqui durante o Devakan e vai estar de novo quando começar um novo processo de encarnação. Então, ela nunca saiu dali. Então ainda ela pode voltar na escala evolutiva do físico, tudo de novo. Não, ela só vai entrar aqui nesse processo para descer aqui embaixo num novo ciclo de encarnação. Quando não está num ciclo de encarnação, ela vive só no plano causal. Só no causal. E lá no plano causal ela tem a vida dela, tem os amigos, tem escola, tem tudo lá. Não, eu estou falando assim, tudo bem, ela vai ter uma vida longa, mas quando essa vida encerrar, ela ainda vai voltar então para o mundo físico. Eu pensei que ela já seria recolhida para o plano mais superior.
Então, deixa eu tentar te explicar isso aí, mais ou menos. Divide a tua vida em ciclos de 10 anos. Você deve ter uns 30 agora, 30 e pouco? Então você está no 4º ciclo. Tu lembra da tua vida dos 30 e pouco, agora tu lembra, está tudo bem fresco na tua mente. A tua vida aos 20, tu lembra tudo? Mais ou menos. Nem tudo, mas lembra bem, né? A tua vida dos 10 anos, tu lembra bem? Quase nada. E a tua vida do 0 aos 10, ou do 0 aos 5? Não lembra quase nada. A alma, quando ela volta para cá também, o que está ativo aqui no momento do retorno, o que está mais ativo é a última encarnação. É o que está mais fresco, o que está mais quente ali. Gradativamente ela vai recuperando a consciência de todas as vidas anteriores dela. E à medida que ela vai recuperando a consciência das vidas anteriores, ela deixa de ser o Ricardo e passa a ser um negócio muito maior que o Ricardo. E também passa, por exemplo, quando você chega lá, tem um determinado tempo de consciência total das anteriores. Aí você também passa a se melhorar e ver como você deveria ter melhorado. Quando você reinicia um novo ciclo, aí você já vem preparado para retomar e cada dia você... Vou te falar isso bem claramente, vou adiantar um pouquinho só para matar a tua curiosidade, mas isso aqui é tema de outra aula. Tá? O que ocorre lá nesse plano é o seguinte, isso depende da evolução da alma. Tem muitas almas quando morrem e vivem aqui, ela só lembra da última encarnação, não mudou nada. Igual nós estamos aqui agora, por exemplo. Exatamente. A gente está nesse debate, nessa Isso aí. coisa toda, faz um pouquinho de coisa boa, acha que fez muito, aí a alma Isso. também... Ela só lembra da última encarnação. Então, quando for começar um novo ciclo, é como se fosse o Osmir está lá, digamos que o Osmir não percebeu nada, é o próprio Osmir que vai reencarnar de novo. Essa é a impressão que a alma tem. Uma alma tremendamente evoluída, quando ela chega aqui, ó, ela tem a consciência total do que ela foi em todas as encarnações. Então isso varia muito, depende do grau evolutivo de cada alma. Mas mesmo quando ela tem essa consciência total, obrigatoriamente ela tem que voltar ou não? Pois é, essa evolução total, ela é relativa também, né? Um ser que é realizado, ele não volta. Um ser realizado, tipo um Cristo, um Buda, eles não voltam mais nesse mundo, exceto quando eles têm uma missão predestinada por Deus para vir fazer o que Jesus fez, o que o Buda fez. Não é obrigatório a vinda deles mais. Enquanto os seres não realizados, é compulsório. Aí ele volta em missão de ajudar a humanidade, assim, numa... Esses são seres realizados. De toda a Isso. humanidade. São seres realizados. Cristo, Buda, Krishna, são esses seres aí. Eles não voltam. O Jesus, a última vez que ele veio aqui, o pessoal acha que foi na Palestina, né, 2000 anos atrás, né? Mas na realidade ele veio uma vez depois como um outro ser chamado Apolônio de Tiana. Mas tudo bem. Foi a última vez que Jesus esteve aqui no mundo encarnado. Tá? Então, Até porque é difícil, né? Porque depois de toda essa trajetória para você se tornar um Cristo, e você ter toda essa consciência de Cristo, você já trabalhou muito para chegar lá. não é triste. Vim para cá, que nem te mandar lá para o Afeganistão. E outra, depois de você passar por tudo isso, você evoluir, aí você se tornar um ser extremamente inteligente num corpo tão pesado como esse, É isso aí. fica Pois é. Por isso eu estou falando, para nós aqui, ó, reencarnação é compulsório. Para seres realizados, ele só vem por vontade própria e não por compulsoriedade. Essa é a diferença. tem que ter um amor incondicional. Um amor mesmo, para voltar aqui tem que... Haja amor, viu? Haja amor para voltar aqui. Tá? Então aqui que eu falei, aqui demora muito. Tá? Seres que teve uma vida aqui, ó, muito ruim, chega aqui e já reencarna logo em seguida. Seres que teve uma vida muito boa, já tem uma boa consciência, a alma já está relativamente bem desenvolvida, fica 2000 anos sem reencarnar de novo. Mas chega uma hora que reencarna outra vez. Vamos pensar então só nesses 2000 anos que já está bom também. Pois é. Vocês entenderam o que é o processo da morte? Por isso que tem que entender o que é os veículos para poder entender o que é a morte, senão a gente não vai entender.
Muito bem, gente. Vamos em frente então, ainda dá tempo de eu falar do outro agora. Como é que reencarna então? Os mesmos planos. Olha, agora a gente acha difícil, né, para entender tudo isso. Agora imagine para criar tudo isso, né? E ainda há quem duvide da inteligência suprema, né? De você mesmo. Você quer ver o tanto que você é grande e você não sabe? Você está fabricando insulina aí agora? Dentro de você? Tá. Você está mandando o teu pâncreas produzir insulina? Não. Mas tem alguém que está. É a alma. Tudo. O teu processo digestivo, o teu processo de respiração, o teu processo de circulação, está tudo acontecendo agora, fervendo dentro de você. E você só percebe o teu lado consciente, o teu lado inconsciente tu não percebe. Não vou respirar, não vou segurar, não tem como. Então, gente, é aqui, ó. A alma está lá no processo, está lá no Devakan, está lá no céu. Não quer sair lá de jeito nenhum. E lá é bom pra caramba, não quer vir pra cá. Mas assim como tem aquele cara do capuz preto, tem o cara do capuz branco. Aí o cara do capuz branco, ele chega lá e fala, ô meu, tu tem que voltar lá, tu plantou, agora tu tem que ir lá colher. Não, aqui tá bom, que tu tem que ir. Não, deixa, quem sabe, mas vai. Aí acontece isso aqui, ó. Estica mais uma vez o antakarana, estica aquele átomo permanente até o plano da mente. Um átomo sozinho não é um corpo mental completo. Esse átomo agrega material do plano mental e cria um novo corpo mental. Esse corpo mental vai ser melhor ou pior do que o da vida passada, de acordo com o teu aprendizado. O plano mental é dividido em 7 subplanos. Quem tem o corpo mental com matéria preponderante dos planos mais sutis da mente, é um cara que realmente ele é bem aberto ao espiritualismo, à ciência, à música, à arte e tudo mais. Um cara que é aquele safado, coisa e tal, o plano da mente dele é material mais inferior da mente. Então quem vai criando isso aqui é em função do teu chipzinho. Então esse chipzinho vai sendo programado e reprogramado de acordo com as nossas vidas. Mas esse chipzinho aqui, ele faz o melhor que ele pode e gera um novo corpo mental para o indivíduo. Depois que isso é completado, ele estica mais um pouquinho, abre o átomo para gerar o corpo astral. Da mesma coisa, o plano astral também tem 7 subdivisões. Então, o teu corpo de emoções é um cara que trabalha muito aqui em cima ou trabalha muito aqui embaixo, de acordo com a qualidade que você cria do teu corpo astral. Está lá. Uma vez concluído o trabalho de criação do corpo astral, no plano físico, aí mamãe e papai vai lá e faz amor. Aí precisa da mamãe e papai. Até aqui não precisou da mamãe e papai, mas agora aqui precisa. Então mamãe e papai faz amor. Bebezinho. Reencarnou. Corpo astral. Vamos falar, a Winchester do corpo astral é 0 bala. Não tem programa nenhum. A Winchester do corpo mental, o hard disk, também não está programado. Aí mamãe começa a ensinar para o filhinho, o papai começa a ensinar para o filhinho, manda para a escolinha, manda ver televisão na Rede Globo, começa a aprender. Começa a aprender. Começa a aprender e vai carregando o software nesse trabalho do hardware aqui. Então nós vamos criando a personalidade
à medida, vamos condicionando a personalidade de acordo com papai, mamãe, igreja, televisão, escola. Nós vamos criando um novo ego, um novo fantasma. Ego é um fantasma. Ele é criado de acordo com a experiência que a gente vai tendo. Quando esse ego não te dominar mais, a alma tomar o lugar do ego, pronto, aí você é um ser realizado. Alguém ia falar alguma coisa? Eu interrompi? A personalidade do momento ela sempre formada por influências externas e nada do próprio espírito. Claro que não é só a orientação do mundo de fora para dentro que programa a personalidade. A alma, que é de dentro para fora, ela também está contribuindo, também está orientando a personalidade a ser cada vez melhor. Aí você vai dar atenção. Como ego, você tem que fazer uma escolha. Tu dá atenção para o mundo te condicionar, ou tu dá atenção para ser condicionado de dentro para fora. É uma opção tua. É o único livre-arbítrio que nós temos. Único. Tu escolhe servir ao mundo ou tu escolhe servir à alma. Esse é o teu livre-arbítrio. Nesse processo pode acontecer o seguinte: tudo bem, o espírito foi para o plano causal ou um espírito bom. Mas nesse processo de reencarnação, se lá naquele momento ele já está no plano físico e etérico, ele fez a escolha de seguir as influências externas, ele pode se tornar um espírito, uma pessoa má. Claro. Nós trazemos esse átomo permanente aqui, ó, como eu falei, ele não está carregado, mas ele traz tendências. Essa palavra em sânscrito chama sanskaras, para quem estuda, que chama sanskaras. Você vê dois irmãos gêmeos numa mesma família, com o mesmo signo, com astrologicamente tudo igualzinho, cada um vai para um lado. Porque cada um trouxe seus sanskaras, trouxe suas tendências. Se essas tendências vão acontecer ou não vai acontecer, é uma escolha dos dois gêmeos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Então cada um dá vazão ao que vem de fora do mundo, às tendências, ou então também pode dar vazão à voz do espírito. A história do Pinóquio aí é legal. A história do Pinóquio, aquele bonequinho que queria se tornar um menino, não era? E para ele se tornar um menino, ele tinha que escutar o grilo falante, que queria mostrar para ele que ele tinha que ser um bom menino. Aí ele poderia deixar de ser um boneco e se tornar um menino. É isso aí. Então, se a gente dá ouvidos ao nosso espírito, o espírito é amor. Se nós damos vazão à alma, a alma são tendências. E se você dá vazão ao mundo, pode ser qualquer coisa. Ou seja, a cada vida nós criamos uma personalidade embasada nesses princípios: espírito, alma e mundo. Vão criando. Esse ser que vai sendo criado é o que nós chamamos de ego. Você fica preso ali, esses três, entre a mente e o físico e o etérico. Se você não, por exemplo, se todas as vezes que você vem, você cede ao ego, aí você fica preso a ele que pertence ao físico e ao mental. E você vai retardando a sua chegada, né, até o... Lembra que eu falei que o caminho rápido para retorno a Deus, o caminho rápido para retorno a Deus pressupõe a morte do ego. Não tem jeito, não tem outro. E isso independe, né? Porque pode ser que numa encarnação você tenha uma evolução direta, rápida, e pode ser que em outra, por alguma vaidade, sim, você não. fica preso, né? Sim, não. Sim, não. Você acha que o Buda, quando ele veio como Siddhartha Gautama, ele iluminou só naquela vida? Não, ele teve 500 e tantas vidas anteriormente. Culminou de naquela vida ser a vida da realização. A gota d'água, né? O Jesus é a mesma coisa. Ele teve inúmeras vidas. Aí teve uma vida como Jesus. Culminou naquela vida de Jesus ele se autorrealizar. Então, a gente não pode orar. De repente a gente está olhando para um ser aqui, ó, que está muito perto disso. Ou está muito longe. Eu não sei
se é a realidade, se é o romantismo pequeno ou não, o Siddhartha passou o tempo da vida sem ter essa iluminação ainda. Muito tempo, Jesus, vamos dizer assim, nasceu com essa iluminação. O Siddhartha passou muito tempo sem saber Sim. essa iluminação ainda. Mas quem está... O ser que está perto da autorrealização pode ter certeza de que ele já está, antes dele chegar naquela vida de realização, as vidas anteriores a essa, ele já era uma vida tremendamente evoluída. São 5 iniciações para chegar no grau da realização de mestre. E a 5ª iniciação, que é a iniciação de azeca ou de mestre. Nós vamos falar uma aula sobre isso também, das iniciações para se chegar lá. Então Jesus se tornou mestre naquela encarnação. Mas a encarnação dele anterior à de Jesus, ele já tinha 3 ou 4 iniciações. Então ele já era um cara ligadão. Faltava um pouquinho. Entende? Não é assim. Então, por isso que eu digo, cada um de nós, eu não sei absolutamente onde cada um de nós está. Pode ser que entre nós aqui tem um de nós que já é realizado. Mas devido a karma passado, que ainda não tinha sido extinto, então ele voltou aqui e está acabando com o karmazinho aqui e vem aqui. Não dá, não tem que julgar nem analisar ninguém. Esqueça os outros, preocupe-se exclusivamente com você. Melhor o teu karma mal resolvido, o teu dharma mal resolvido, do que o dharma do outro totalmente resolvido. Resolva. Entendeu? Por isso que, né, fala pra gente, né, você nunca deve julgar nada. Não. Você só conhece o agora. Não. Esse exato segundo antes, outra coisa você também não conhece. Nós não enxergamos a razão por que uma, sei lá, Richthofen lá matou a mãe dela. Por quê? Ela é culpada, claro que é culpada. Mas por quê? Você enxerga a história toda para perceber o porquê de tudo isso? Nós não enxergamos. Nós não enxergamos o todo. Por isso que Jesus falava, não julgueis para não ser julgados. Ele não percebe. A vista da personalidade foi um erro tremendo. Mas eu sei lá o que aconteceu antes disso e por que chegou nisso. Pode ser. E Fabinho falava isso, né? Então, Imagina quem não sabe tem o direito de falar uma coisa. Seus mitos. ui. A gente poderia relacionar no caso do exemplo do senhor do Pinóquio, que tinha o grilo, que estava sempre orientando ele, fazer Orientando ele para se tornar um menino. né? E a própria Fada Madrinha que aparecia de vez em quando. E era ela que alertava ele de que se ele continuasse errando, ele não ia ser menino. Então a gente poderia relacionar a Fada Madrinha, só uma comparação. Sendo que o senhor falou que o espírito é amor, ela seria a representação do espírito, o grilo seria o da alma? Seria, né? Mas eu não me lembro dessa fada na história do grilo falante, não. Mas... A Madrinha que ela prometeu para Tinha, ele então, que se ele andasse direito, pode ser. ele Seria, daria a humanidade, digamos assim. O grilo está falando lá e Isso, agora o grilo ficava direto com ele. Então. Ó, juízo, para com isso, aquela coisa. a relação é a seguinte, gente. Ou alma e A alma é a evolução pelo mundo. A evolução da alma é a evolução do mundo. São 2 bilhões de anos que nós podemos seguir a evolução da alma. Ou seguir a evolução do Atma. O Atma é a consciência pura. A consciência pura está no coração. A alma está aqui, ó. Aqui, ó. Se nós seguirmos a essência pura, nós vamos muito mais rápido à casa do Pai. Mas tu tem que ser forte pra caramba. Tu tem que acabar com todos os teus desejos pelo mundo. Enquanto tu tiver um desejo, por mais sutil que seja, e eu quero ter um desejo de ajudar a humanidade. Isso é desejo. Puro desejo. Disfarçou. Então, tu está no caminho do mundo. O caminho do mundo é ruim? Não, o caminho do mundo não é ruim. O Cristo e o Buda estão nesse caminho. Eles chegaram na porta da casa do Pai e desistiram de voltar para a casa do Pai. Por quê? Eles olharam para trás, viu um monte de amigos, não, voltei para ajudar aqueles que ficaram para trás. Tá? Quem são essas consciências que vão ajudar o mundo a andar?
São poucas. São poucas. A grande maioria volta para a casa do pai. Ah. Mas qual é a nossa? No fundo é pretensão demais. Então essa ação que eles tiveram, teoricamente, mesmo sendo evoluídos, mesmo estando em estado último, foi uma ação direta. Ou seja, Eu não afirmaria isso, que seja julgamento. Eu não sei, eu prefiro dizer que eu não sei. Há quem diga que o Buda e o Cristo continuaram nesse mundo porque eles gostavam do mundo. Há quem diga que eles voltaram por amor à humanidade. Isso é problema deles, isso é consciência deles. Tá? Mas o ensinamento diz que existem os dois caminhos chamados Nirmanakaya e Dharmakaya. Tá? Qual consciência está num desses caminhos, eu não sei. Tá? Eu acredito que o Buda e o Cristo, eles estavam eram consciências que tinham um caminho já pré-estabelecido do Nirmanakaya, ou seja, os seres que ficam para ajudar o mundo a andar. Então é a consciência que define. Então é o Atma de Buda que resolveu que ele voltava. É o Atma do Cristo que resolveu para ficar aqui. É que para ficar aqui, tu tem que segurar um resquíciozinho de karma. Quem tem karma zero não tem como voltar mais aqui. Então o Buda e o Cristo seguraram um karmazinha para poder voltar. Tá? Ou seja, para eles se realizarem totalmente e voltar para a casa do pai, eles têm que ter mais uma encarnação. Mas é o caminho dos Nirmanakayas. E é um caminho tão bom quanto o outro caminho. Aliás, é um caminho muito mais espinhoso. Porque o cara que resolve ficar para ajudar a humanidade, ele está ficando no Afeganistão. Você tem muita coragem. E muita coragem. E o cara que voltou para lá é o caminho mais tranquilo, né? Voltar para a casa do pai é tranquilo. Então, é isso aí. Então esse é o caminho que o Cristo escolheu, o Buda escolheu e com certeza essa escolha não foi, para mim, no meu modo de entender, isso não é uma escolha do ego. Para mim é uma escolha da consciência para eles. Tá? Ainda bem que tem esses seres que deixaram livros maravilhosos, exemplos maravilhosos para a gente seguir. Imagina se nós não tivéssemos esses exemplos, como é que estaria esse mundo aí? Estaria muito pior. Muito. Com a ajuda deles. Senão também seria muito egoísta. Você evoluir tanto, chegar a ponto de você vai embora, Mas não é egoísmo. Não é egoísmo. A razão de ser do mundo não é para fazer turismo. A razão de ser do mundo é simplesmente para a alma evoluir. E para a alma evoluir tem que ter dificuldade. Se não tem dificuldade, não tem evolução. Então imagina esse mundo aqui, só tem reencarnado aqui Cristos e Budas. Vamos imaginar o nosso mundo aqui, só tem seres desse nível encarnado aí. Aí tu bota um nego aqui em processo de evolução. O que ele vai aprender? Tudo é tão bom, tudo é tanta paz, que esse nego que entra nesse processo evolutivo não aprende. Mas existem mundos onde os seres encarnados nesse mundo são da consciência de um Cristo e de um Buda. Porque cada mundo tem um determinado estágio, é uma determinada escola. Um é pré-primário, o outro é jardim da infância, o outro é curso médio, o outro é faculdade, o outro é pós-doutorado. O nosso mundo é isso aqui, o nosso mundo é escola e precisa de dificuldade. Mas precisa de professor. Então, mas existem mundos, à medida que a gente continua no caminho do mundo, mas não precisamos mais estar na pré-escola, nós vamos estar num outro mundo melhor do que esse. Tem 3 tipos de energia que criam os mundos, é chamado de tamas, rajas e sattva. Tamas é a pior. É a energia embrutecedora da matéria. Nosso planeta não é tamásico. Nosso planeta é da segunda energia, ele é rajásico. Médio. Existem os mundos superiores que são os mundos sáttvicos, onde gera harmonia total. Então quem segue no caminho do mundo, vai chegar uma hora que vai para os mundos sáttvicos. Mas, independente dessa questão,
voltar, Uhum. entendeu? Eu vou estar Pois é. junto com o outro. Então, assim, se ainda aqui nos mundos de expiação e prova tem um que ainda precisa evoluir, eu acredito que os outros que já estão conscientes vão fazer de tudo. Mas esse que precisa evoluir, que está aqui, ele tem um Atma no coração dele como você tem no teu. Quem vai conduzir esse que precisa evoluir é o Atma dele. De outros mundos, Mesma coisa, o único mestre real que nós temos é o Atma no coração. É o grilo falante ou a fada. É ele que nos conduz. Nós não precisamos e não precisamos de um Cristo e de um Buda. Nós precisamos de um Cristo e de um Buda até perceber que Deus está dentro da gente. A partir do momento que você percebe que Deus está dentro de você, tu não precisa mais. Gente, se a gente achar que Deus precisa da minha ajuda para fazer esse mundo andar, Deus está ferrado. Essa é a verdade. Entendeu? Vamos lá. O que eu posso ajudar nesse mundo aqui? O planeta tem que girar. O Sol tem que irradiar. O que eu posso fazer para o planeta girar para ter dia e noite? Não posso fazer nada. Quem faz é Deus. É uma energia muito maior do que a minha. O que eu posso fazer para mudar esse mundo? Nada. Mas eu posso me mudar. Isso aí. Me mudar. Só isso. Ok? Efeito colateral é você se mudando, o outro pode passar, seguindo como exemplo. É isso aí, como exemplo. Simplesmente desse O jeito. próprio Cristo mesmo. Ah. Dizem que Cristo não agradou todo mundo. Os 12 apóstolos, teve os apóstolos que seguiram ele e teve um que não seguiu. Os mestres da Índia, os grandes mestres da Índia, Ramana, Ramakrishna, Shivananda, são seres tão evoluídos como um Cristo, por exemplo. Eles encarnam aqui, não falam uma palavra. As pessoas, só de chegar perto deles, sentem a influência desse grande ser. E só de sentir a influência, vão junto. Entendeu? O teu norte não é o Cristo nem é o Buda. O teu norte é o Atma. É ele que te vai conduzir. E é ele que vai abrir as tuas portas para essas compreensões maiores. Enquanto o Atma não permitir a tua abertura para essas filosofias superiores, tu não vai aprender. Tu não vai. E o Atma só dá essa abertura, isso se chama graça. Só vai receber a graça de entender tudo isso quando a personalidade está receptiva e pronta para receber a orientação do Atma. Então nós temos que nos fazer jus a receber a graça de Deus. Gente, é 9h30. Essa aula ainda vai continuar na próxima semana. Ok? Aí na semana que vem eu concluo essa aula e aí eu vou falar algumas coisas, o que nós podemos fazer para melhorar nossos veículos. Esse é o objetivo da próxima aula. Tá? Nós temos que cuidar para melhorar os nossos veículos. O que nós vamos fazer? Porque eu falei um monte de coisa, mas agora tem que dar exercício para vocês fazerem em casa. Ok? É isso aí. Segunda tem mais então, tá? Segunda-feira que vem. Você estava falando de o caminho. Deixa eu desligar aqui só.